E aí pessoal, tudo jóia? Eu sou o Fábio de Oliveira, para quem não me conhece, né? Estou aqui para mais um vídeo. Agora são 17 de janeiro de 2019, quinta-feira, Rio de Janeiro, capital. Agora são 2 horas e 26 minutos. Muito bem. Eu estou com algumas séries, algumas eu demoro, mas eu sempre dou continuidade. Essa é As Armas da Religião. Nessa série ela não deve durar muito, tá bom? Não deve durar muito não, devo fazer mais um capítulo dela ou 2, tá bom? Mas essa série eu quero mostrar uma das armas da religião. Na primeira eu falei sobre a mentira. Eu falei sobre a mentira e mostrei um caso realmente que aconteceu da pessoa que usou uma matéria e distorceu todo o resultado da pesquisa para poder dar uma conotação criacionista. E o próprio autor desmentiu essa versão. Muito bem. Agora eu quero citar, tá, uma conversa com vocês. Eu não vou pegar textos, vou só trazer à memória de vocês o que tem acontecido já e que muitas pessoas vivenciaram. O que é? A arma da religião, vocês viram no título, né? Essa é o medo. Sim, o medo. O medo é a arma que a religião utiliza. Por exemplo, se você pegar dentro de uma seita religiosa chamada Testemunho de Jeová, sabe, eles utilizam o medo para poder fazer as pessoas pregarem aquelas besteiras. Se as pessoas não trabalharem, elas entram na lista dos maus servos. E eles temem essa divindade imaginária, então começam a bater de porta em porta. Sabe? Não só isso. Nas religiões protestantes em geral, eles trabalham também com medo. O cristianismo em si trabalha com medo. Claro que na vertente católica, não tanto, mas também, sim. Muitos têm medo de irem serem jogados no inferno. As pessoas têm medo. Mas eu quero falar sobre o protestantismo, porque foi a vertente de qual eu saí, e é que tem influenciado muita gente aqui no Brasil e que tem feito coisas terríveis. A religião ela faz o seguinte, ela trabalha com medo. Ela coloca o seguinte, ela coloca a situação real, ou seja, a realidade socioeconômica não é muito legal, porque nós vivemos no Brasil, isso aqui não é nenhuma Finlândia, isso aqui não é nenhuma Noruega, não é nenhuma Dinamarca, isso aqui é uma porcaria, infelizmente. E ele diz o seguinte, olha, para sua vida melhorar, você tem que ficar na igreja. Ou eles dizem o seguinte, que nada vai dar certo se você não seguir o caminho do Deus deles. E o caminho do Deus deles é frequentar o templo, realizar os rituais, comparecer a datas marcadas, ou seja, aquele ponto de contato é a igreja, o local de culto. Se eles não forem, eles ficarão com a vida amarrada, ou então o diabo o diabo irá persegui-los. Irá perseguir todos eles se eles não aceitarem o que o líder fala. Então as pessoas ficam com medo. Elas têm medo do diabo. Tanto é que se você chega em um templo evangélico, geralmente você escuta falando mais o nome diabo do que o nome Deus. Ou Jesus, ou Espírito Pombo, e assim vai. Por quê? Porque eles trabalham com medo. Eles trabalham botando a pressão psicológica na pessoa e fazendo com que elas acreditem que exista uma entidade espiritual chamada capeta, satanás, cramulhão, demônio, que tem raiva da humanidade e se esse indivíduo não se voltar para a religião instituída, simplesmente esse ser vai ter legalidade na vida da pessoa e ele vai viver uma vida infeliz para sempre. Essa é a arma utilizada. Porque que eles fazem? Eles colocam um medo real. O medo ele é real, certo? O medo ele é real. A pessoa está com medo. Não importa se a pessoa tem medo do bicho papão, se ela tem medo do vingador lá do caverna do dragão. Esses seres não existem, mas o medo está na pessoa. O medo sempre será real, sempre. Agora, a religião coloca o medo real de uma coisa
que não existe. Ou seja, a religião ela é mestra em quê? Em colocar um medo real de coisas que não existem na cabeça das pessoas. De um mundo imaginário. Esse que é o problema. O medo ele existe, mas o motivo dele que não. E as pessoas vivem com medinho, por quê? Porque alguém falou que existe um capetinha que está interessado em destruir a humanidade, ferrar com a humanidade, um suposto Deus que ferra a porra toda, mas não se apresenta e não cuida de nada. Sabe? O Islã também trabalha com medo. Tá? Eles também trabalham com medo. Eles têm medo. Existe a condenação também da religião islâmica. Tá? As religiões em geral elas trabalham com o medo da pessoa. E as pessoas elas têm medo de questionar. Se você questionar por que tem que obedecer aquilo ali, é o pior dos crimes que as pessoas podem cometer. É a pergunta, é a dúvida, é o questionamento. E isso atrapalha o ser humano. Por quê? Porque se você colocar na cabeça dele um medo que não existe, mas que você inventou, logo aquele que inventou esse medo terá todo o controle sobre esse indivíduo. Ele fará tudo o que o líder mandar. Simples assim. Por exemplo, se eu inventasse um mundinho imaginário, uma outra religião, e fizesse com que as pessoas acreditassem no que eu estou propagando, sabe? O que aconteceria? Tudo que eu falasse, a pessoa iria fazer. Por quê? Porque eu coloquei na cabeça dele um medo de um mundinho que eu criei. É assim. Pois as pessoas, elas dão a vida, elas dão dinheiro. Por quê? Porque elas colocaram o seguinte: bom, se você não der, se você não ajudar aquele local, eles falam que você não está dando para Deus. E se você não der para Deus, o devorador vai pegar. E eles falam que o devorador é diabo. E devorador na Bíblia era gafanhoto. Não tem nada a ver com entidade espiritual ali. Mas as pessoas acreditam. E elas dão dinheiro. Por quê? Porque elas têm medo de terem suas finanças roubadas por esse tal devorador. Enquanto que aquele texto, claro que aquilo ali não é para ser cumprido, aquilo ali não é para ser obedecido, porque aquilo ali é ilusão. Mas se aquele texto fosse verdadeiro, a ordenança é para Israel, não é para brasileiros. Mas o trouxa acredita. Por quê? Porque a religião trabalha com medo. É isso que a religião faz. É o medo. E enquanto você não questionar, enquanto a pessoa ela não buscar a raiz, não buscar os fundamentos daquela religião ou de qualquer crença, que o fundamento da crença é a fantasia, é a ilusão, é a superstição. Enquanto ele não buscar os fundamentos, ele sempre vai acreditar que que o líder fala, e se o líder falar que um determinado ser vai tocar na vida financeira dele, porque ele não está comparecendo aos cultos, porque ele não está dando dinheiro para aquele lugar, ele simplesmente acredita. E eu queria saber, queria entender que associação é essa? Dar dinheiro no templo vira dar dinheiro para Jesus e dar dinheiro para Deus. Mas por que ele não vem pegar se ele precisasse? E olha só que ridículo. As pessoas falam assim, ainda querem colocar culpa. A culpa eu vou tratar em outro capítulo, mas só tocar um pouquinho. Se a obra é de Deus, por que ele não sustenta a obra dele? Por que você, ser humano, tem que fazer isso? Vamos imaginar um milionário. Tá? Esse milionário, ele tem a mansão dele. Só que aí ele pede para que as pessoas pobres da rua, do bairro dele, que geralmente a mansão não fica próximo a lugares pobres, mas ele vai na periferia do bairro, onde ele mora, da cidade, e começa a chamar os pobres para pagar as contas dele. Tem lógica isso? Se ele tem um poder aquisitivo maior, se ele tem uma capacidade maior, vamos imaginar que exista algum Deus. Vamos imaginar. Tem lógica esse Deus pedir para que seres mortais, fracos, sustentem a obra dele? Isso não tem lógica. Então, lógico, existe Deus, não, mas esse pensamento de que homens têm que ajudar a suposta obra do amiguinho imaginário é simplesmente uma incoerência.
Aí alguém vai dizer assim, não, mas porque, Fábio, você não pode falar muitas coisas, não, sabe? Você não pode falar, mas cuidado, se você falar contra o espírito pombo, você não tem perdão. Os três não são um só? Não são o mesmo? No que diz lá? Tá vendo? As pessoas, elas têm medo, porque eles colocaram na tua cabeça que se você falar do espírito pombo, você não tem perdão. Ou seja, o medo da condenação. É isso que a religião faz. Coloca o medo na cabeça das pessoas. E o pior, que a religião ela consegue vender, ela consegue anunciar uma doença imaginária, que seria o suposto pecado, e vende uma cura imaginária que trará soluções reais. Como coisas imaginárias não trazem soluções reais, o que vai acontecer? Eles dizem que a pessoa não teve fé. E a pessoa fica com medo. Opa, eu falei, será que eu preciso de mais fé? E ele vai ficar nesse círculo vicioso. Ele fica nesse círculo, sabe, de enganação, de ignorância e de mentiras e de medo. Ele fica sempre nisso. A não ser que você rompa com isso e venha viver pela razão. Venha tentar botar a sua inteligência para funcionar. Quando eu comecei a questionar, eu ficava com medo achando... Olha o medo aí. Ele ficava com medo achando que era o inimigo. Depois eu fui entender. Não tinha nada a ver com tal de inimigo imaginário. Era a minha inteligência tentando sair, se libertar do medo das ilusões. E outra coisa, quem faz o mal, quem faz o bem é o próprio ser humano. Há pessoas boas e há pessoas más. E as pessoas boas, elas querem que o seu próximo seja ajudado. Pessoas más querem dominar e amedrontar as outras. Então, não adianta você chegar aqui, agora eu digo para religiosos, e falar que naquele grande dia vai acontecer, porque aquele grande dia não vai acontecer nada. O dia que vai acontecer alguma coisa, eu vou morrer e as pessoas vão continuar aí. Outras pessoas vão nascer, pessoas vão estudar, outros não, terá injustiça, outros serão bem-sucedidos, outros não. Haverá gente ruim, canalhas, pessoas de bem, pessoas não muito inteligentes, pessoas inteligentes. Variações climáticas acontecerão nesse planeta até que o Sol vai se expandir, porque ele é uma estrela jovem, e aí, devido à expansão, o calor vai aumentar e a vida vai cessar na Terra. É isso que vai acontecer. Não haverá dia de reunião de almas, porque isso não existe. Tá? Mas qual que é o nosso lugar no universo? Nenhum. Qual que é o propósito da vida? Nenhum. Mas qual que é a utilidade da minha vida? Nenhuma. Nós podemos dar sentido àquilo que fazemos. Por exemplo, eu gosto de dar aula. É o sentido da vida dar aula? Não, mas eu posso fazer disso um sentido para que eu trabalhe a partir disso. Simples. Nós damos sentido àquilo que nos identificamos, àquilo que como eu vou dizer assim, damos sentido àquilo que geralmente tem relevância para a humanidade, ou para o nosso próximo, ou para nós mesmos. Mas não existe sentido para a vida. Esquece isso. Esqueçam. Tá bom? Então, gente, era isso que eu queria falar. As armas da religião é o medo, e enquanto você ficar com medo de questionar, você será uma presa fácil. E a religião, ela só vem para iludir, tá? Ela vem somente para iludir. E termino falando, a religião, ela é o prejuízo de muitos para o enriquecimento de poucos. Só isso, para isso que serve a religião. A religião é o prejuízo de muitos para o enriquecimento de poucos. E como eles conseguem enriquecer, como é que conseguem dar prejuízo? Colocando medo na cabeça do ser humano. Então, reflita sobre isso. Tá? Os livres pensadores já estão fora disso, já estão fora dessa ilusão. Mas, se tem religioso vendo, reflita no que eu falei. E até o próximo vídeo. Agradeço a todos. Muito obrigado. Tchau, tchau.
O que é a religião? A religião é a loucura coletiva aceita socialmente. Aceita que dói menos.